Diferença entre conjuntos. Só para entender aqui, pessoal, são três operações básicas entre conjuntos. A união, que é representada por esse símbolo aqui que parece a letra U maiúscula, então união entre A e B. A interseção, que é o mesmo símbolo da união invertido. Então nós temos união e interseção. E agora nós vamos ver a diferença entre conjuntos. Então são essas três operações básicas entre conjuntos. Não temos soma, nem multiplicação entre conjuntos, nem divisão. A gente não pode multiplicar dois conjuntos, a gente não pode somar, mas tem uma definição do conjunto diferença. Agora não vão pensar que conjunto diferença é o mesmo que aquela subtração lá dos números reais que nós pegamos dois números e fazemos a diferença entre eles e a subtração entre eles. Não, conjunto diferença de conjunto tem uma regra específica para conjunto. Vamos ver um exemplo aqui. Dados os conjuntos A 0, 1, 3, 6, 8, 9 e B 1, 4, 9, 90. Podemos escrever o conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A, mas que não pertence a B. Então preste atenção aqui, pessoal. O conjunto C que ele formou, qual é a regra para formar esse conjunto C? Ele diz que o elemento tem que pertencer a A, mas não pode pertencer a B. Então desses elementos aqui do A, quem pertence somente ao conjunto A? 0. Pertence só ao A, não pertence a B. O número 1, ele pertence para o B também, então não faz parte do conjunto de diferença. O 3 pertence só a A. 6, a mesma coisa, não está em B. 8 também não está em B. 9 está em B, então não faz parte do conjunto de diferença. Então a definição de conjunto de diferença, a diferença entre dois conjuntos, você tem que ter como referência o primeiro conjunto. Muito cuidado com isso. Então eu quero fazer a diferença de A e B. Então qual é a regra? O elemento para pertencer à diferença, ele tem que pertencer ao primeiro conjunto dado, no caso nosso aqui do exemplo, o conjunto A, e ele não pode pertencer ao B. O que acontece aqui, pessoal? A diferença é como se eu subtraísse do primeiro conjunto a interseção deles. Observe que quem faz parte da interseção desses dois conjuntos? A interseção B. Vamos tirar a interseção aqui. Quem está nos dois conjuntos? O número 1, o elemento 1, o elemento 9. Observe que esses elementos aqui, eles estão nos dois conjuntos. E observe que no conjunto de diferença saiu do A justamente esses dois elementos aqui. Saiu o número 1 e saiu o 9. Muito cuidado com isso aqui, pessoal. O número 4, que ele só pertence a B, e o número 90, nada aconteceu com eles. Não importa esses números aqui. O segundo conjunto, não importa se ele tiver elementos diferentes do primeiro. O que vale é o primeiro conjunto aqui dado. No caso aqui nosso, o A. Observação. Se na situação de B está contida em A, o que quer dizer isso, professor? O B está no interior de A, no diagrama. Então aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. Se o B está contido em A, o conjunto diferença A menos B, se eu tiro do A o conjunto B, observe que eu vou tirar esse interior aqui do diagrama. O que é que vai sobrar? Vai sobrar essa parte aqui. E essa parte, pessoal, nada mais é do que o complementar de A. Então, quando B está contido em A, no caso é uma situação particular, o B tem que estar contido em A, porque eu não preciso o segundo conjunto estar contido no primeiro para me fazer a diferença.
A diferença entre conjuntos sempre vai existir. Mas o complementar só existe quando o segundo conjunto está contido no primeiro. Então, quando o segundo conjunto está contido no primeiro, o conjunto diferença coincide com o complementar. Nos diagramas abaixo, a diferença A menos B está colorida. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós temos três situações aqui. Tá? Primeiro caso, A e B ele tem alguns elementos em comum. Observe aqui que o diagrama aqui, ó, estão entrelaçados aqui. Isso quer dizer que A e B têm alguns elementos em comum. É o que está acontecendo nesse exemplo nosso. A e B têm alguns elementos em comum, mas o B não está contido em A totalmente. Apenas alguns elementos em comum, que é o 1 e o 9. Então, observe que o conjunto diferença, eu tiro só o que está repetindo nos dois do conjunto A. Então, essa parte pintada aqui é o conjunto diferença. Então, anotem na apostila de vocês. Essa parte aqui colorida é justamente A menos B. Nesse caso aqui, no segundo caso aqui, o que é que está acontecendo aqui? O B está contido no A. Ele está totalmente no interior do A. É o caso da nossa observação aqui, B está contido em A. Então, essa região colorida, esse espaço aqui entre o diagrama do B e do A, essa parte colorida representa o conjunto diferença A menos B. E também essa parte colorida representa também o complementar de A em relação a B. O complementar só existe quando B está contido em A. Então, essa região aqui, ela coincide sendo a diferença de A e B e também o complementar de A em relação a B. É o que diz aqui na observação. Nessa situação aqui, pessoal, eles não têm elemento em comum. Esse é o caso que a interseção de A e B é o conjunto vazio. Vou chamar isso aqui de terceiro caso. Então, nós temos essas três situações. Dados dois conjuntos, ou eles vão ter alguns elementos em comum apenas, ou pode acontecer de um estar contido no outro conjunto totalmente, ou então eles podem não ter elemento em comum nenhum. Nesse caso aqui, pessoal, o que você faz A menos B, como você não tem elemento em comum para tirar do A, que diz a definição que o conjunto de diferença, o elemento tem que pertencer a diferença entre A menos B, o elemento x que está representado pelo x aqui, tem que pertencer a A, o primeiro conjunto, e não pertencer ao segundo conjunto. Então a gente não tem ninguém aqui que pertence ao primeiro, aliás, todos pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Então, nesse caso, A menos B dá o próprio conjunto A. Eu não tiro ninguém do A, porque não tem ninguém repetindo em A e B. Então, tudo isso aqui pintado é A menos B, em relação ao conjunto B. Então, aqui encerra as três operações de conjuntos: união, interseção e diferença. Vamos ver agora o exercício.